Bom, agora nós temos um programa que é um pouco mais complicado. A gente carrega dois vetores x e y, cada vetor tem 10 números inteiros. A gente considera que os números não estão repetidos, mas a gente não vai fazer esse teste. E a gente vai mostrar o seguinte resultado. Nós vamos mostrar a união de x com y, quer dizer, todos os elementos de x e todos os elementos de y que não estejam no x, quer dizer, os números não vão estar repetidos. A diferença de x e y, quer dizer, todos os elementos de x que não têm y, né, quer dizer, a gente vai tirar aqueles elementos de y que já existem no x. A soma de x e y, então nós vamos pegar o elemento da posição 0 do x, o elemento da posição y da posição 0 de y e somar os dois e assim por diante até o tamanho do vetor, né? E mostrar isso. O produto de x e y é a mesma ideia da soma, né? Então a gente vai multiplicar x posição 0 com y posição 0. E a interseção de x e y são os elementos que aparecem nos dois vetores ao mesmo tempo. Bom, nós vamos fazer esse programa. Como a gente precisa de entrar, né, pela informação que foi dada, a gente precisa de dois arrays, um x e o y. Eles têm o mesmo tamanho, que a gente está chamando de número elementos. A gente está usando uma constante, que é esse número, que é a primeira linha, né, esse final int número elementos igual a 10, para poder definir o tamanho. E aí a gente precisa de um array para cada uma das informações que são necessárias. Então a gente está criando um array U para união, um array D para diferença, que é todos os elementos que estão em X, exceto os que já estão em Y. A gente está usando um array S para guardar a soma. Essa soma, então, a gente vai pegar o elemento I de X, somar com o elemento I de Y e guardar na posição I do S. O array P faz o produto, né, dos elementos, tem a mesma ideia da soma. A gente pega o elemento I do X, o elemento I do Y, faz o produto e guarda na posição I do array P, e o array IT, que guarda a interseção. Uma coisa importante da gente destacar é o caso do array U. Como o array X e o array Y pode ser totalmente diferente, o array U pode ter o dobro do tamanho. Então, por isso que a gente vê ele como sendo 2 vezes I. A gente precisa, então, de uma variável cont U, cont D e cont I, cada uma delas para guardar o tamanho, né, respectivamente, da união, da diferença e da interseção, porque esses arrays podem ter tamanhos diferentes de num elementos, né? Na verdade, o U pode ter mais do que num elementos e o D e o I pode ter menos do que num elementos. A gente está fazendo a entrada de dados da forma normal, né, que é um loop for. É importante notar que a gente está começando de 0, né, porque os arrays são iniciados com 0. Usa a classe scanner do mesmo jeito. A gente precisa inicializar todas as variáveis com 0 e agora a gente vai fazer as nossas avaliações, né? Então, no caso da união, o que a gente está fazendo? A gente compara se no array U já existe aquele elemento I do X. Se não existe, se não existe, a gente vai contando. E à medida que a gente vai identificando que ele não existe, a gente vai incrementando, colocando esse valor, né, atribuindo esse valor ao elemento cont U, e a gente incrementa o cont U para guardar a próxima posição que a gente vai usar. Né? Então, isso é o jeito que a gente está fazendo para a união. E significa que no final do loop a gente vai ter a quantidade de elementos que a gente entrou. Para achar a diferença, o processo é mais ou menos parecido, só que agora a gente está olhando se é diferente. Né? Na verdade, antes a gente olhava se não existia no U, e agora a gente vai olhar se x e o y são diferentes. Se for diferente, né, a gente acrescenta o elemento x na diferença e usa o cont D para marcar qual que é a posição. A próxima coisa que a gente vai fazer é a soma e o produto. Como os dois indexam pelos elementos, né, dá para ver que é igual. Né? O jeito de fazer a soma e o produto é igual.
A soma, a gente pega cada um o elemento i e o elemento do x e do y, soma os dois e guarda na posição i do s. E o produto faz o produto dos dois e guarda na posição i do p. Por último, a gente tem a interseção. A interseção, a gente está vendo se eles são diferentes, né? Avalia todo o conjunto de x, vê se existe no y e acrescenta se existe no x e no y. Se existindo em ambos, a gente acrescenta no array it. Para cada um desses loops, a gente faz um loop, né? Para cada loop de identificação, a gente faz um loop para poder apresentar. Vamos reduzir o número para 3, para ficar mais fácil, né, da gente ver um exemplo. Agora a gente faz a entrada de dados, vamos entrar com os números diferentes. Entramos com um conjunto igual e a gente pode ver o nosso resultado, né, da união, da diferença, da soma do produto e da interseção.